Vamos, em nome de Jesus, para darmos início ao culto divino nesta manhã de sábado, abrir os nossos cenários no hino número 10. Plenário Louvores ao Rei. Deus sempre me ama. Texto para a base da nossa oração, a oração que será proferida pelo nosso querido irmão Andrade, está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9, que nos diz: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ajoelhar. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, somos gratos a Ti, Senhor, por toda a vida, por esta oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui como irmãos, louvando e agradecendo a Tua sanção. Muito obrigado pela Tua parte, a esforço daquilo que passamos aqui. Que a Tua palavra que Tu exposta através das lições do dia, nós possamos assim colocar em prática. E temos o desejo de ver a Jesus. Nos ajuda, Senhor, na preparação para este grande dia, a nossa vida que decora na nossa coração. Queira abençoar o pregador desta manhã, queira usá-lo como instrumento da oração do bom Espírito, para que eu mesmo possa trazer mensagem de acordo com as nossas necessidades, e nós possamos, assim, através da mesma, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser com todas as visitas que se encontram aqui no nosso meio, ser com os enfermos da tua igreja, queira ajudá-los. Queira dar cura, Senhor, porque Tu é o Deus do impossível. Obrigado pelos aniversariantes e a mim também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. É com muita alegria que eu desejo a todos vocês um feliz sábado. Que a graça de Deus esteja com todos, nossos amigos, nossos irmãos, visitantes que aqui se encontram nesta manhã. Diz que quando a comida é boa, a gente vai lá e repete novamente, né? Nós já participamos aqui da prova de Deus, na escola sabatina, nos alimentamos e agora estamos na segunda parte. E gratidão, quando tem festa, tem comida. E é comida boa, a gente come, a gente fica feliz. E hoje é o aniversário da ligação. Hoje Deus deu uma oportunidade a cada um de vocês de compartilhar desse aniversário. Não só o aniversário da ligação, também o aniversário do Pedro, do Murilo e do Andrade. E Paulo José vai louvar ao nosso Deus para engrandecer e exaltar o nome daquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
agradecer do que reclamar. Tem que reclamar o quê? Reclamar é pecado. Passa uma semana e todo mundo está aqui. Para essa Deus, amém? Essa música é gratidão ao meu pai, que está também hoje, 58 anos. Meu nome é Pedro, também aniversário, e mais tarde o Murilo também, aniversário de hoje. Bom dia a todos os irmãos. Também quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Um dia especial, por ser no sábado, e poder estar aqui na companhia de todos vocês. Sou grato a Deus também pela vida do meu filho, pela vida do Andrade. São 3 gerações, né? Andrade, eu e o Murilo no mesmo dia. Que Deus continue nos abençoe. Amém. Eu vou louvar a Deus também, em forma de gratidão.
usados para glorificar e exaltar ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Pedro, Murilo e Andrade, vai aniversário de vocês. Mas quem vai ganhar um presente vai ser Gabriel. Gabriel, amigo de Lucas, na sua boca, Gabriel. Nós temos algo aqui para você. É o amigo de Lucas, estamos visitando. A primeira vez? Segunda vez, né? A terceira já coloquei a música. Essa aqui é a palavra do pastor. Gabriel, nós estamos felizes em receber aqui nessa manhã. Quantos estão felizes? E entre as muitas lembranças ou presentes, a palavra de Deus está entre os melhores presentes que a pessoa possa receber. É com muita alegria que esta igreja e também o seu amigo Lucas me convidou. Com muita alegria nós dedicamos essa vida a você. Vai acompanhada de um livro também, como encontrar a paz interior. O texto diz assim, Gabriel, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Os dias da mocidade são dias felizes, alegres e mais felizes se nessa data você fazer o que você está fazendo e adorar o Senhor e se dedicar a Ele. Deus te abençoe grandemente. Vamos sempre ter. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor desta igreja, com um tema bastante sugestivo para esta manhã de sábado, que é combinado com o tema Geração de Fé, com o pastor declarando assim a palavra. Irmãos, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e eu estou feliz em vir nessa igreja com um número bem expressivo, que Ele seja louvado. Os nossos amigos nos honram com sua presença. Deus abençoe a todos. Hoje, 19 de julho, não tenho como esquecer a data, porque amanhã é dia 20 de julho, né? Dia do amigo, e esse nosso amigo não bebe mais uma primavera. Eu fico pensando assim, como o tempo passa rápido. Ontem eu tinha 15, aí passou algum dia, já tinha 20. Não demorou muito, chegou a 25. E passa rápido, né? Não vou continuar, não. Irmãos, então, Deus seja louvado por tudo. E enquanto nós estamos aqui reunidos, a nossa igreja, em várias partes do mundo, inclusive em São Paulo, está promovendo um evento especial, que é o aniversário da nossa igreja. Na verdade, dos dias 14 a 20 de julho de 1925, a nossa igreja realizou a primeira assembleia representativa na Alemanha. E de lá para cá, já se passaram 100 anos. 100 anos de uma instituição é uma data para se avaliar, reavaliar, refletir, pensar, comparar. Enfim, é uma ocasião de fato oportuna para fazer tudo isso. Durante 100 anos, quantas coisas aconteceram? E não dá para deixar de lado, irmãos, esse texto de Eclesiastes 1:4, que diz assim, uma geração vai, me ajudem, e a outra vem. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o que temos que ter em mente? Que aqueles que iniciaram a defesa da fé em 1925, aqueles que estavam presentes
presentes ali na primeira assembleia não estão mais conosco hoje. Passaram, fizeram o que tinham que fazer, defenderam o que tinham que defender, pregaram o que tinham que pregar, mas hoje estão apenas na história. E graças a Deus pela história daqueles que permaneceram firmes. Irmãos, uma geração vai e outra geração vem. Quando falamos de geração, a sociologia, ela estuda as características das gerações. E quando vamos para a escrita, nós percebemos isso. Algumas gerações com alguns títulos. Por exemplo, a geração de 1946, 1964, Baby Boomers. Essa geração foi a geração pós-Segunda Guerra Mundial. Essa geração recebeu esse nome, até porque podemos traduzir assim, o boom. Fiz muitos bebês. O índice de natalidade cresceu maravilhosamente. Inclusive, a pílula anticoncepcional foi mais ou menos por esse período que ela veio à tona. Mas foi uma geração que soube que era valorizar a liberdade, porque na guerra os pais não tinham, que soube valorizar a família, o trabalho. Porém, vem a geração X. Essa geração já era mais na zona do conforto, com alguns privilégios, em parte sem saber o que os avós tinham passado. E vem a geração Y, geração Z. Quando olhamos esses títulos, chegamos até a geração Alfa, as crianças que nasceram a partir de 2010. E quando olhamos como tudo acontecia, nós vamos ficar assim, boquiabertos. Porque lá no início, enquanto se passavam 30 dias para uma carta chegar lá do outro lado, enquanto os meios de transporte eram os mais difíceis, hoje a geração Alfa está mergulhada na tecnologia. Uma geração que desde quando nasce já está familiarizada com iPad, iPod, iPads, Wi-Fi e uma linguagem tecnológica que é de assustar. Essas crianças não fizeram cursos, mas no entanto dominam as redes sociais, os aparelhos tecnológicos. Enquanto lá, para ouvir um noticiário pelo rádio era o privilégio de poucos, hoje, com uma clicada, a pessoa recebe informações de vários jornais impressos dentro de segundos. Irmãos, por isso que sempre ouvimos a expressão conflito de gerações. E o pior, que lá muitas coisas que eram defendidas como certas, talvez a geração de hoje analise isso, não tem nada a ver. Que nada. Exatos irmãos, o certo é que a Bíblia diz assim: ó Deus, cada geração anunciará a seguir as coisas que tens feito. Vejam só a responsabilidade que nós temos. Por exemplo, percebemos aqui as crianças. As crianças, os filhos do Pedrinho, do Cláudio, aqui do Levi, Rafinha e outras crianças, aqui à frente, a responsabilidade dos pais em colocar neles
em imprimir neles o que Deus fez. Porque cada geração anunciará as seguintes coisas que ele tem feito. Isso me chama muito a atenção, irmãos. Porque, vejam só, a minha filha dificilmente será mais espiritual que eu. Muito difícil. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil. O meu neto, Israel falou do neto, né? Meu neto dificilmente vai levar a religião mais a sério do que eu, avô. Então, a tendência é essa. Por isso, precisamos ter muito cuidado, porque nós transmitimos ou preparamos a futura geração. Aqui está uma responsabilidade para a igreja. Qual vai ser? Como vai ser a igreja nos dias de Mateus? Vamos pensar nisso. Como vai ser a igreja nos dias de Levi? Quando esses jovens estiverem batizados, estiverem aqui à frente, como será a igreja? O que eles estão recebendo para que amanhã possam defender? Impressionante que a Bíblia diz assim, ó, e abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Essa é uma expressão que precisamos zelar. O Deus dos meus pais. Como pai, como que eu vou ensinar um princípio para o meu filho se eu não estou dando exemplo? Como que eu vou cobrar algo que eu não faço para o meu filho? A geração de Josué, de Moisés, está escrito assim a respeito deles. Acompanhe comigo. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. E dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Vejam só, a geração de Moisés, aquela geração que conduziu o povo a atravessar o Mar Vermelho. Depois de Moisés veio o substituto Josué. A segunda geração, irmãos, ainda estava firme. Porque veio Moisés, a primeira geração. Josué, a segunda geração, diz aqui que serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Josué ouviu as instruções de Moisés. Isso é tão claro, irmãos. Olha o que diz aqui no versículo 32. Os ossos de Josué, de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém. José, antes de vir a obra, ele fez um pedido. Quem lembra? Olha, é o seguinte: vocês vão sair aqui do Egito. Não deixem meus ossos, levem. E eles levaram os ossos de José. E durante anos, a geração continuou guardando os ossos de José. Um sinônimo de respeito, de honra ao patriarca. E a inspiração diz mais assim, ó: por todos os séculos de luta que se seguiram, aquela tal lembrança das verdadeiras palavras de José testificou a Israel de que apenas eram peregrinos do Egito e ordenava-lhes conservar fixas as suas esperanças na terra da promessa. Então alguém chegava e dizia assim: o que é que tem nessa caixa, nesse caixão? Isso aqui são os ossos do nosso pai José.
e contava a história. Agora, irmãos, raciocinem comigo, Juízes. Olha o que diz o texto de Juízes. Ó. Depois de toda aquela geração foi reunida, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, vejam o texto. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. A terceira geração, irmãos, já não conhecia Deus. Não sabia o que Deus tinha feito. Vamos colocar aqui, talvez de uma forma mais simples. Os netos daqueles que saíram, que atravessaram uma vermelha. De repente, diz o texto, depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. É impressionante. Esse texto é um dos textos mais tristes da Bíblia. Porque está mostrando uma geração que perdeu a identidade. Por outro lado, uma geração onde os pais, quem sabe, não trabalharam com os filhos. Porque diz aqui que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito com Israel, não sabia. Lá no antigo Israel, irmãos, esse dever de repassar para os filhos era um dever muito sagrado. Quando vos perguntarem que festa é essa, os pais deveriam contar. Que sacrifício é esse? Os pais deveriam contar. Que pedras são essas? Quando eles passaram pelo Rio Jordão, eles pegaram o quê? Pegaram algumas pedras para contar a história para os filhos. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Irmãos, esse texto pode falar, ou está falando para a igreja hoje. Como vai ser a nossa igreja na próxima geração? Uma vez que os líderes estão tomando, uma vez que os fiéis baluartes da fé já partiram. Aqueles que talvez falavam até de uma maneira dura, grossa, mas isso era o que eles tinham. E não faziam isso porque eram maus, mas era porque era essa instrução que eles receberam e faziam assim. Os cabelos grisalhos, a voz trêmula, mesmo na idade, mas estava ali falando, advertindo que o filho chorasse, que o filho reclamasse, mas o errado era errado. Doa quem doer, falavam mesmo. Partiram. Esses heróis dormiram no Senhor e a responsabilidade hoje é nossa. E precisamos ter uma preocupação: como vai ser a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós estamos preparando a próxima geração, irmãos. Diz o texto que eles não conheciam por experiência própria, não conheciam o caráter de Deus, não conheciam nada de Deus, nem sabiam o que Deus tinha feito. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz, olha, continua o texto, olha. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram
nos abale nisso. Versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira ao Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Que tristeza! Com certeza, se os pais tivessem ressuscitado ali naquela ocasião, teriam morrido novamente de desgosto, de aflição. Como pode? Nunca imaginei. Versículo 17 ainda diz assim, irmãos, contudo os israelitas não obedeceram aos juízes, em vez disso foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses. Olha a expressão, irmãos. Como se desviaram depressa da verdadeira fé que os seus pais tinham? Pois ao contrário deles, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Como se desviaram? Como saíram do trilho da fé? E sabe qual é o texto que chama a nossa atenção nesse contexto? É esse aqui, ó. Naquele tempo não havia rei em Israel. O que acontecia? Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Que tristeza! Cada um fazia o que queria. Irmãos, por isso que o texto diz assim, ó, chorem os sacerdotes, chorem o povo, chorem, clamem. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque é uma casa onde qualquer um faz o que quer. Olha, não é uma casa onde Deus se faz presente. Com certeza em nossas casas, em algum momento tem uma voz, ei, vamos aqui, todos vamos fazer o culto. Ó pessoal, vamos cuidar, falta meia hora em casa. Olha, falta 40 minutos, hein? Pra gente sair. Meia hora. Ei, vamos cuidar, 20 minutos. Tem que ter uma voz para falar na sua casa. Com certeza tem alguém. Porque se cada um fizer o que quer, não vai funcionar. Agora vamos trazer essa triste realidade para a igreja. Ah, não dá nem para pensar. Cada um fazer o que quer na igreja. Irmãos, não deve ser assim. O texto de 1 Pedro diz assim, mas vocês são a geração eleita, raça escolhida, os sacerdotes do rei, a geração completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Irmão, será que esse texto está mentindo? Ou de fato nós somos assim, irmão? Vamos refletir isso. Será que somos a geração dele? Geração dedicada a Deus? E a inspiração diz que os eleitos de Deus são uma geração escolhida, um povo peculiar, uma nação santa, para testemunhar, para evangelizar. E quando eu leio essa parte, eu não posso esquecer do texto de Provérbios. Ensina a criança o caminho que deve andar. E o ensino, ele precisa ser verbal, precisa ser prático.
falar. Max Junks e Jonatas Edwards. Eles eram contemporâneos. Mas, e impressionante, Max criticava, zombava, escarnecia de Edwards, que era um pregador, que era um pastor, que era um evangelista. Vejam só, Max diz assim, ó, acompanhe comigo a leitura lá. Um famoso ateu contemporâneo de Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações dele. O ateu viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jux e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se de que todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 178 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jux custaram ao Estado $1.250.000. Que tristeza, hein? Que legado triste. Por outro lado, irmãos, olha só o legado do outro. Dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Impressionante que no final desse artigo diz assim: qual o prejuízo que esses descendentes deram ao Estado? Nada. Lucro. Irmãos, aí eu fico pensando, que descendência será a nossa? Que legado nós vamos deixar para os nossos? Talvez nós estamos preocupados em deixar uma herança, uma casa, um carro, um terreno, dinheiro no banco, e muita herança. Nós estamos trabalhando incansavelmente para deixar essa herança. A herança material não é legado, irmãos. Legado propriamente dito são princípios e valores, sobretudo um exemplo de vida a brilhar e a seguir. O que é que nós estamos falando para os nossos filhos? Que lição nós estamos transmitindo a eles? Essa semana visitando a irmã Genusa, e ali em conversa, em algum momento, ela contando a história da fé dela mesma, ela falou assim: irmão, meu pai tinha uma terra assim, filho, tudo. Em algum momento eu saí dos caminhos de Deus e fui para uma outra igreja, disse a irmã Genusa. Mas lá na outra igreja, mesmo dentro da igreja, via na minha mente: não foi isso que meu pai me ensinou. Lá, todo
minha mente. Isso não é a verdade. A verdade não é essa. Isso é evangelismo. Eu não tenho como esquecer. Não tenho como ficar aqui. Em algum momento ela até insistiu para ficar. Mas o texto diz assim: ensina o caminho. Porque amanhã depois não tem como te tirar da mente e jogar fora. Não, tu pode não seguir, mas fica na mente. Até o dia que o Evangelho disse: pastor, eu quero me batizar na igreja do meu pai. Irmãos, quantos de nós já foram? Quantos partiram? E nós só temos que agradecer a esses homens valentes que não tinham o que nós temos, uma facilidade tremenda de vir para a igreja, carro, é moto, é Uber. Iam a pé, mar de chuva, com muitos filhos, com muita necessidade, mas estavam lá, servindo, adorando, promovendo. O evangelismo era feito, irmãos, em carros, nem sempre com ar-condicionado. Iam em algum momento, empurravam, porque davam prego na estrada, mas iam caminhando. Que geração é a nossa, irmãos? Que se o ar-condicionado der problema, eu vou sair da igreja porque está quente. Não vou ficar aqui. Cadê o ar? Os irmãos, a Bíblia diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que tem o Senhor e se encontrar com seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Queridos, nós estamos tão próximos do reencontro com os fiéis. E o texto bíblico diz assim: ó, muitos de nós já foram, descendentes do Senhor. O outro livro diz assim: ó, como pulsa o coração. Quando? Nos lembra a antiga fé. Quando nos lembra a antiga fé dos nossos povos. Irmãos, irmã Cabine que está aqui pode contar a história da igreja, de muitos que já foram, acompanhou todas as gerações. E outros que participaram desde o início. Irmão Everaldo, olha aí que bonito, né? Irmãos, fiquem de pé aqueles que desejam continuar perseverando, zelando pela fé uma verdadeira santos, cantemos com alegria as estrofes bíblicas, olha como pulsa o coração. Thank
cheio das trevas para a tua maravilhosa luz. Meu Pai amado, tem misericórdia de nós. Nós que fazemos parte da última geração, estamos fazendo parte da última igreja, da última mensagem de misericórdia ao mundo, nos dê a graça para vivermos a fé dos nossos pais. Vivendo, proclamando, aguardando e apressando a tua breve volta. Abençoe esta igreja, Senhor, os teus filhos aqui reunidos. Abençoe cada amigo que nos honra em sua presença. Que continue vindo para aqui te adorarmos e glorificarmos o teu santo nome. Estejamos descansados na tua companhia. Não nos despeça da tua presença, Senhor. Possamos ter a ciência do que estamos nos dias finais da história deste mundo e deixarmos tudo aquilo que não condiz com a tua vontade, para naquele dia recebermos das tuas mãos a coroa do eterno. Fique conosco, nós te pedimos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Que nos atente para a conclusão, em nome de Jesus, nós vamos concluir este culto. Que a graça de Deus seja com todos, hoje e sempre. Amém. Vamos